Então vamos começar de novo. Bom dia! É uma alegria nós estarmos aqui para juntos louvarmos e bendizermos o nosso Deus. Nessa manhã gostosa, ensolarada e abençoada. E eu gostaria que você parasse tudo para que estivesse voltado aqui para a meditação da palavra, para louvar ao nosso Deus. Eu não sei como que você está e onde você está, né? No sentido de, eu sei que você está na sua casa, mas se você está na sala, no sofá, eu não sei se você está na cozinha, assistindo aí enquanto toma um café, ou se você está ainda na cama, no quarto, assistindo pelo celular, eu não sei. Mas eu gostaria que você parasse tudo, estivesse voltado para cá, prepare as crianças também, você que tem filhos pequenos, porque nós vamos também ter uma classe para as crianças nesse período. Então, esteja voltado para cá, pare tudo e que você possa participar desse momento tão precioso que é a escola dominical. Então, eu convido você a abrir a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículos 2 e 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3, e diz assim, é o que nós sentimos. Falo, nós pastores, nós nos reunimos e creio que a maioria também dos irmãos sentem essa mesma palavra do apóstolo Paulo, que estava distante da igreja, mas ele vai falar para a igreja e creio que todos nós desejamos isso para a nossa igreja, que diz assim, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós oramos e que a fé, a esperança e o amor esteja firmado, esteja realmente agarrado aí em seu coração e que essa fé, essa esperança e esse amor possa crescer mais e mais. Vamos orar e pedir que Deus nos abençoe nesse momento onde nós vamos estar louvando e bendizendo o nosso Deus. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, nós te louvamos por essa manhã preciosa, maravilhosa, onde o Senhor nos convida a nos achegar diante do Senhor, através do teu Filho Jesus Cristo, e direcionados pelo teu Santo Espírito, louvarmos, bendizermos o teu nome e também, ó Pai, meditarmos em tua palavra. Fala conosco nessa manhã e que sejamos edificados. Nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com a banda. Bom dia, irmãos, como é bom podermos reconhecer que Cristo morreu por nós. Como é bom reconhecermos que o sol brilhar já é reflexo da misericórdia de Deus com a nossa vida. Essa semana, uma semana depois da Páscoa, é mais uma oportunidade de nós reconhecermos que Cristo nos salvou e que se Ele nos salvou, Ele pode curar todas as enfermidades, Ele pode restaurar a nossa nação, porque o que havia de mais difícil Ele fez, que era nos livrar da morte eterna. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nós podemos adorá-lo. Que esse seja o seu desejo nessa manhã e todos os dias da sua vida. Amém. as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação.
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo, eu me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ó vinde fiéis, triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu o vosso rei, o Messias prometido. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai e admirarmos a sua humildade, os anjos o louvam.
Como é bom louvar e bendizer o nosso Deus. E nesse momento nós temos o momento das bênçãos e nós vamos compartilhar as bênçãos e as gratidões que nós temos para colocar diante do Senhor. Tenho certeza que apesar das lutas, apesar das tribulações, nós temos mais motivos para agradecer do que reclamar. Deus tem colocado o pão de cada dia na nossa mesa, Deus tem nos sustentado com a sua graça, a sua misericórdia. Então, se você tem bênçãos a contar, você coloque aí, nós vamos cantar, e enquanto estivermos cantando, você coloca aqui o seu pedido de gratidão, e a gente vai, no final da música, a gente orar, agradecer a Deus por esses pedidos. Estou vendo aqui, agradecendo por aniversário, hoje é aniversário da Silvana Degan, hoje é aniversário da Cláudia, do Branquinho, hoje é aniversário do Luciano, da Kelly, enfim, coloca aqui os aniversariantes, aniversário de casamento, enfim, gratidão a Deus, compartilhe, vamos ter um momento de boas notícias, de gratidão diante do Senhor. Enquanto estivermos cantando, compartilhe aqui, depois nós vamos estar orando por essas gratidões, agradecendo a Deus. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Glória a Deus, são muitos pedidos de agradecimento. A Dani está falando da salvação que nós temos em Cristo Jesus, agradecendo a Dona Ulda, presente aqui assistindo a gente. Dona Ulda, Deus abençoe muito a sua vida. Mais aqui o Josué agradecendo por mais um dia de vida, o Caio, Pedrosa, agradecendo que não está com corona. Que mais? Nós temos a Patrícia Greve, grata pela proteção em mais uma semana de trabalho com colegas na área. Ela trabalha na área de saúde. O Davi Amato agradecendo pela recuperação da sua saúde. Glória a Deus. O aniversário da Nicole essa semana. Quem mais aqui? O parabéns à Cláudia. A Camila agradece por esse tempo em família, pela salvação, pela saúde. O pastor Jonas está falando, se você lembra de alguém que faz tempo que você não vê ou que não participa aqui das nossas lives, manda uma mensagem para ela,
e que ela possa estar assistindo. A Ana Luísa agradecendo. O que mais aqui? A Francisca Dragoni agradecendo pela família. A Kelly pelo mais um ano de vida, né, o Luciano. E assim vai, muitos pedidos de gratidão diante do Senhor. Nós vamos orar por esses pedidos e que Deus esteja abençoando a sua vida, para você ver que nós temos muitos motivos para agradecer. Louvado seja Deus, que a gente seja assim, sempre grato ao Senhor, apesar desse momento que nós estamos vivendo. Vamos orar? Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque nós podemos, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio, ó Pai, incertezas do futuro, nós estarmos seguros em Ti, no Deus que nos sustenta, o Deus que nos guarda, o Deus que não nos desampara, mas está conosco em toda e qualquer circunstância. Nós Te louvamos, ó Pai, pelas bênçãos derramadas. Se nós fôssemos contar, ó Pai, contaríamos e contaríamos sem chegar ao fim, como diz o salmista. Ó Santíssimo Deus, abençoe cada família, cada lar, cada vida, ó Pai, dos Teus servos que estão adorando ao Senhor, e que todos os dias sejam dias, ó Pai, de nós bendizermos o Teu nome. Obrigado, ó Pai, pela vida, pelo sustento, pela saúde, pelo cuidado, enfim, por tantas bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Que o Senhor continue a derramar bênçãos espirituais sobre a vida dos Teus filhos, para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Bom, compartilhar essas bênçãos todas diante do Senhor. Antes de passar para o trabalho, né, com as crianças, então já se preparam, crianças, hoje tem uma surpresa legal para vocês, que vai estar falando com vocês, vai ser muito legal. Mas antes, eu tenho alguns recados a passar à igreja. Hoje à noite nós vamos ter o nosso culto, às 18h30, e nós vamos ter uma bênção, né, algo precioso. Claro, não sou eu, apesar de eu estar pregando à noite. Mas a banda Purples vai estar tocando aqui com a gente, ministrando louvor. Então vai ser um momento gostoso. E você compartilhe o link, compartilhe as nossas lives, para que mais gente possa ouvir a palavra do Senhor e ser consolado, ser abençoado e mais ainda, ser salvo, em nome de Jesus. Nós continuamos com as nossas programações durante a semana. Quarta-feira nós temos o estudo bíblico. Na sexta-feira, também sexta-feira é uma sexta-feira especial, onde a Purpose também vai estar tocando aqui no templo, junto com os adolescentes. Então, que você participe. Todas essas informações estão nas nossas redes sociais e nós vamos estar compartilhando. Sábado, o trabalho com os jovens, nós temos aqui onde nós tivemos, foi muito legal. Também eu gostaria de, durante essa semana, provavelmente, a partir de terça-feira, nós vamos ter um período de oração pelo Facebook, pelo YouTube, a gente está vendo ainda isso, mas a gente vai ter um momento de oração juntos, onde você pode colocar o seu pedido de oração, e um dos pastores, evangelistas da igreja, vão estar ali dirigindo essa reunião de oração ao vivo, e você pode participar mandando o seu pedido de oração. Então esteja atento a isso. Vai ser no Instagram, tá bom? Vai ser no Instagram a nossa reunião de oração, que você possa participar nessas reuniões. E por último, eu gostaria de dar o recado dos dízimos e ofertas. E esse recado é para os membros da igreja, você que é membro da igreja, e muitos irmãos estão perguntando como que faz para poder entregar o seu dízimo e sua oferta. Você está vendo aí na tela a conta da nossa igreja, e você pode fazer esse depósito aí nesse número. Na live vai estar essa imagem, se você quiser perder, não vai dar para anotar, vai ter essa imagem aí na live, tá bom? Só voltar um pouquinho aí para trás, você consegue. E se você tem dificuldade de fazer uma transferência bancária, né, e você pode ligar aqui na igreja, a igreja está aberta na secretaria das 8 às 12 da manhã, então você pode ligar e marcar um horário para entregar aqui no templo mesmo, na igreja mesmo, o seu dízimo e a sua oferta, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que você esteja atento aí e preparem, crianças, um momento muito especial para vocês. Deus abençoe.
Foi? Bom dia, queridos. É uma alegria muito grande para mim estar aqui essa manhã para trazer a mensagem para vocês, crianças, nesse tempo onde a gente não pode sair de casa, mas eu tenho certeza que nós temos muitos recursos, Deus nos abençoou para que a gente pudesse continuar aprendendo da palavra dele. E hoje eu venho trazer para vocês uma história que fala sobre obediência. E ela está lá no livro de Gênesis. E essa história é sobre Abraão. Abraão, como vocês sabem, foi o pai de muitas descendências, mas ele escolheu obedecer. Quando ele teve seu filho, Isaque, ele já era bem idoso. Tinha 100 anos e sua mulher Sara tinha 90 anos. Já não tinham mais esperanças de ter filhos. Só que Deus foi fiel, pois tinha prometido para ele uma descendência e mandou Isaque. Um belo dia, Deus disse para Abraão que iria colocar ele à prova. Mandou, então, que ele fosse até o Monte Moriá e ali oferecesse o seu filho, o seu único filho, como sacrifício. Abraão poderia ter escolhido não obedecer. Ele poderia ter questionado Deus e falado assim: mas Deus, meu único filho, um filho que eu demorei tanto para ter e que eu nem imaginava que fosse nascer, e eu vou ter que oferecê-lo como sacrifício. Só que Deus disse para ele, só que ele escolheu obedecer. Ele pegou e continuou, foi então para sua missão de oferecer o seu filho Isaque. E foi uma viagem de 3 dias. Pegou o seu servo, 2 servos, o seu filho Isaque, e foi nessa missão. Andou durante 2 dias. E então, 3 dias. Chegando ali no Monte Moriá, ele pegou o seu filho e disse assim para os servos: fiquem aqui, que daqui em diante eu vou seguir com ele sozinho. Foi então para o Monte Moriá com seu filho, colocou a lenha nos seus ombros, pegou a faca, pegou o fogo. E durante esse caminho, Isaque então falou assim: pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o fogo, mas eu não estou vendo o sacrifício. Abraão olhou para ele e disse: meu filho, Deus vai prover o nosso cordeiro. Chegando no monte, Abraão armou o seu altar, colocou a lenha sobre o altar, amarrou então o seu filho e colocou sobre o altar. Pegou a faca e, quando foi sacrificar o seu filho, apareceu o anjo do Senhor, falando lá do céu, e disse: Abraão, não faça isso. Não coloque a mão no menino, porque eu já vi que você teme a Deus, você me obedeceu a Deus. E então Abraão olhou para um arbusto que tinha ali e viu um cordeiro que estava ali enroscado, que antes não tinha visto nada, mas viu aquele cordeiro ali, e então tirou Isaque do altar e ofereceu aquele cordeiro como sacrifício. O que nós podemos tirar dessa lição, meus queridos, é que Abraão escolheu obedecer. Em nenhum momento ele questionou. Ele foi até o Monte Moriá, ofereceu o seu filho. E prova disso, ali no versículo 22, se vocês quiserem abrir, ou então eu vou ler aqui, porque esse versículo me chamou uma atenção, que o anjo, quando ele foi oferecer o sacrifício, Isaque, e o anjo apareceu, ele disse assim: assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas do céu e a areia da beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. E olhe só no final desse versículo o que fala: tudo isso porque você me obedeceu. Então, quando você tiver alguma coisa que você tem que fazer, que você não tem muita vontade de fazer, você lembre desse texto. Lembre dessa frase, que
Abraão teve a sua promessa cumprida, tudo porque ele obedeceu. Quando sua mãe pedir para você tomar banho, você não quiser tomar banho. Quando precisar pegar os brinquedos pela casa. Quando precisar comer alguma coisa que você não quer, obedeça. Porque ao obedecer os seus pais, você vai estar obedecendo a Deus. E outra lição que a gente tira dessa história é que, ao oferecer o cordeiro ali para Abraão para dar o seu sacrifício, assim também Deus mandou o seu filho Jesus para ser o sacrifício em nosso lugar, ao morrer ali na cruz. Então, eu quero fazer agora uma oração com vocês e para finalizar esse momento. Feche os seus olhos. Senhor Deus, agradecemos muito, ó Pai, por essa lição que o Senhor nos dá hoje. Que mesmo quando nós não queremos obedecer, nós precisamos lembrar que devemos obedecer, porque é isso que o Senhor quer de nós. Que nós tenhamos sempre essa palavra conosco, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, porque não é fácil. Nós, como seres humanos, nós queremos falhar, mas temos um Deus que faz tudo por nós e mandou o seu único filho para morrer por nós na cruz. Que amor, ó Pai, que o Senhor nos deu. Então eu te peço, Deus, cuide dessas crianças, cuide do coraçãozinho delas que estão nesse momento em casa, que elas possam colocar essa historinha no coração e obedecer aos pais e assim também ao Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. E como atividade, eu quero que vocês desenhem agora, durante a nossa lição, que a pregação do pastor, vocês peguem o desenho. Eu desenhei aqui porque eu não consegui a ajuda da minha assistente em casa. Eu desenhei aqui a Luísa, a Cecília, não sei se está dando para ver. E aí os vários brinquedos que ficam espalhados pela casa. Nessa quarentena tem muitos brinquedos, a nossa casa não é tão grande. E aí eu coloquei assim um balãozinho, ó, meninas, guardem os brinquedos. Então eu quero que você desenhe alguma coisa que você tem muita dificuldade em obedecer. E tomar banho na hora que a mãe pede, guardar os brinquedos, sei lá, pensa em alguma coisa que você acha que é muito difícil obedecer, desenhe. E não esqueça de postar nas nossas redes sociais com a hashtag IPLimeira. Ok? IPL em casa. IPL em casa, é verdade, eu me confundi. O tio Danilo apareceu aqui. Por que, tio Danilo? Eu lembrei de uma música. Lembrei de uma música que a gente aprendeu num acampamento que falava sobre obediência. E ela é bem facinho de cantar. Se você não conhece, você vai aprender hoje e já vai sair cantando a semana inteira. Depois eu vou fazer meu desenho também e vou postar nas redes sociais, tá? Eu tenho dificuldade de obedecer a tia Júlia na hora de jogar a roupa no cesto. Mas vamos cantar para a gente esquecer dessa desobediência do tio Danilo. Ela é assim, ó. Obedecer, 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 a Deus vou obedecer. Dia a dia no meu brincar, na minha escola e no meu lar, obedecer é prova de amor. A Deus vou obedecer. 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 A Deus vou obedecer. Deus me salvou e eu quero falar que minha vida Ele vou dar. Por isso vou tudo obedecer, pra Ele agradecer. Obedecer, 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 a Deus obedecer. Obedecer, obedecer, a Deus vou obedecer. Amém. Que você esteja sempre obedecendo os seus pais, sua mãe, que você obedeça sempre o nosso Deus. Ele exige obediência e nós temos que ter o nosso coraçãozinho sempre obediente e grato a Ele, tá bom?
bom? Deus abençoe. Nos vemos daqui a pouquinho nos desenhos nas redes sociais, tá bom? Tchau, tchau. Bom dia. Obrigado, Mar. Enquanto as crianças vão preparando aí o desenho e a tarefa de casa, você já deve estar vendo a imagem do nosso tema, divulgado também na nossa rede social, no Facebook, no Insta. Nós vamos, a partir de hoje, estudar sobre a carta de Filipenses, o desafio da alegria. E tem um porquê durante a lição de hoje o primeiro capítulo. É importante que você esteja com a sua Bíblia aí para nos acompanhar, porque nós leremos muitos versículos. Esse capítulo tem apenas 30 versículos, mas eu não vou lê-lo de uma vez só, porque à medida que a gente for estudando, nós vamos ler cada um dos versículos. Essa carta do apóstolo Paulo, ela tem uma fundamental importância em toda a história da cristandade, e para nós, nos nossos dias, de igual forma. Então, tem muito para nos ensinar, muito para compartilhar conosco, para nos desafiar. Porque eu acredito que nesse tempo, para muitos, é um grande desafio viver a alegria. A alegria verdadeira, a alegria plena, a alegria completa, pode ser um desafio para muita gente. Mas para o cristão, é uma realidade plena que todos nós podemos viver. Então, antes de mais nada, quero convidar você para a gente orar. Vamos fazer uma oração e depois nós vamos ler o texto bíblico. Feche seus olhos aí, peça a direção de Deus nesse tempo, iluminação do Espírito Santo para poder compreender as Escrituras. Pai, muito obrigado por essa manhã. Mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Obrigado pela palavra sobre a vida das crianças, ó Deus, que elas aprendam a obedecer sobretudo ao Senhor, mas também a toda forma de autoridade que o Senhor instituiu sobre a vida delas. Conosco, ó Pai, fala através das Escrituras, da carta de Paulo aos Filipenses, ó Deus, que nós possamos crescer na alegria, no conhecimento da verdadeira alegria que nós encontramos apenas no Senhor. Fala conosco, encontra o nosso coração pronto para receber a Tua palavra e a nossa mente preparada, ó Deus, para absorver esses ensinos. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém. Filipenses 1, eu quero ler apenas os 11 primeiros versículos nesse tempo. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui, esses primeiros 12 versículos, depois nós leremos os demais. Paulo ele deixa algumas lições para nós. E para a gente poder entender o que está acontecendo aqui, por que Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos? O que havia no coração de Paulo? Onde a história começou? Eu quero começar dizendo onde a história começou entre Paulo e esta igreja. Tudo começa no capítulo 15 de Atos, quando Paulo e Barnabé decidem fazer a segunda viagem missionária, enviados pelos apóstolos, e eles planejando a segunda viagem missionária. Nessa conversa surge ali uma diferença. Por quê? Porque Barnabé queria levar junto com eles a João Marcos. Só que João Marcos, na primeira viagem missionária, os havia abandonado. E Paulo disse: não, João Marcos eu não levo. E a coisa ficou tão séria que não teve acordo. Então foi para um lado Paulo
levando com ele Silas, do outro lado Barnabé com João Marcos. Essa foi a solução que eles acharam naquele momento. Então vamos em 2 frentes, cada dupla vai para um lado. Barnabé foi para Chipre, Paulo e Silas foram para Síria e Cilícia. Aí chega no Atos capítulo 16, a gente tem ali uma descrição interessante. Paulo ele queria ir para a Ásia, queria entrar na Ásia, mas o Espírito Santo não deixou que ele fosse. O próprio Deus disse que não era o caminho, não era a Ásia. Então ele tem uma visão de um varão macedônio que fala com ele, dizendo para ele passar para a Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele então entende que eles deveriam ir para lá. E eles vão. Então ele vai para o Oriente, para o Ocidente, aliás, chega na Europa e vai para alguns lugares estratégicos, cidades maiores, para a partir dessas cidades maiores o evangelho chegar aos lugares menores, mais difíceis de acesso. Daí o evangelho começa a se expandir. E qual a primeira cidade que Paulo escolhe? Qual a primeira cidade que ele entende que deveria ir? Filipos. Essa é a primeira cidade em que ele vai na segunda viagem missionária, que era uma colônia romana. Então era uma colônia dominada pelos romanos, ali os cidadãos, maioria romanos. E é interessante que Paulo ele obedece à direção de Deus, ele está debaixo do plano de Deus, ele cria uma estratégia, muito boa estratégia inclusive, mas isso não livra da dor. Isso não livra das dores, do peso, do trabalho, do custo da evangelização. A dor chega de várias formas. Enquanto eles pregavam em Filipos, dentre algumas experiências, vou pegar essa mais dolorosa, né? Deus os usa para libertar uma jovem possessa, que era escrava dos seus senhores, que usava de adivinhações para trazer lucro para os seus donos, e eles libertam essa moça. Os senhores, os donos dessa jovem, ficam furiosos e conclamam moradores da cidade para levantar falso testemunho contra Paulo e Silas, e eles acabam sendo presos, e depois de presos açoitados, acorrentados, jogados no cárcere, na parte mais profunda do cárcere, porque o cárcere ele era dividido por etapas profundas. Lá no fundo, presos, acorrentados, escondidos, como se fosse uma cela quase que exclusiva. E ali eles sofrem o dano, o peso por causa de pregarem o Evangelho. O que acontece? À noite, enquanto eles oravam e cantavam, perto do meio da noite, todos ouviam as suas orações, as suas canções. Deus manda um terremoto, e esse terremoto abala as estruturas, todas as cadeias, todas as celas, todas as correntes, todos os cadeados são abertos. Mas o prédio permanece intacto. Olha que coisa interessante. Todos ali estariam libertos naquele momento. Mas Paulo e Silas ficam ali e ninguém sai. O reverendo Hernandes, que aliás, o livro dele é a base para o nosso estudo nessa manhã, quando ele escreve sobre Filipenses, o reverendo Hernandes ele diz que ali nós testemunhamos 3 milagres. 3 milagres. Por quê? Um milagre em 3 áreas, melhor dizendo. Primeiro no campo físico, porque o terremoto não derrubou o prédio, não caiu a casa, o cárcere não caiu, mas soltou todas as trancas. As correntes, os cadeados, as prisões, aquilo tudo foi liberto. Segundo, no campo moral. Por quê? Porque nenhum preso saiu, todos permaneceram onde estavam. Que moralidade é essa que bateu naqueles homens, né? Criminosos, permaneceram todos ali. Terceiro campo é o campo espiritual, porque a partir daquilo, o carcereiro é convertido. Ele se aproxima, ele vê aquilo, ele tenta tirar a sua própria vida, pensando que todos estivessem fugidos, mas Paulo diz, não, estamos todos aqui, calma, não precisa tirar a sua vida. E ali ele diz o que ele precisava fazer para ser salvo. Um milagre espiritual. E naquela noite ele e toda a sua casa, seus servos, toda a sua família são convertidos e batizados. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma. O contexto da carta é essa, ele estava em Roma preso. Então é uma carta de alguém que está preso, sofrendo no cárcere, agora uma nova prisão, né, em Roma, prisão domiciliar, o que permitia algum tipo de contato e a possibilidade de escrever a carta também, de ter assistência para escrever a carta. Se Paulo tivesse solto, pensa comigo, se Paulo não provasse do cárcere, faria sentido escrever uma carta? Ele iria lá, como ele quis ir em vários lugares.
ele ia presencialmente para contar, para falar, para ensinar. Providência divina. Deus providenciou o cárcere na vida de Paulo, para que através dele algumas cartas importantíssimas fossem escritas. Primeiro Efésios, segundo Filipenses, a terceira Colossenses e a última Filemão, nessa prisão, nessa vez em Roma. A igreja de Filipos, quando ficou sabendo que Paulo estava preso, logo eles correram, se juntaram, levantaram recursos, ofertas e mandaram por via de Epafrodito nas mãos de Paulo para abastecê-lo, para que ele não passasse mais dificuldades, para que ele fosse sustentado ali. Epafrodito vai no meio do caminho, fica doente, muito doente, quase morre, e chega para contar para Paulo e levar os nativos. Quando Paulo vai escrever essa carta, o coração dele está cheio de alegria. Essa carta foi escrita entre os anos 61 e 62 a.C., e a carta foi para agradecer por tanto amor, tanta generosidade desse povo, e ao mesmo tempo para incentivar, para que eles continuassem firmes. Ele precisava fazer algumas exortações para esse povo, e nós vamos ver isso no final dessa aula e na aula seguinte, no domingo que vem. Filipenses é conhecida como a carta da alegria exatamente por isso, porque ele fala 16 vezes sobre alegria. Você vai encontrar a palavra alegria, felicidade, são sinônimos, mas por 16 vezes em toda a carta ele fala de alegria. Tinha um laço de amor profundo entre Paulo e os filipenses. Essa igreja apoiou Paulo fielmente no seu ministério todos os dias e sempre demonstrou disposição para sofrer por Cristo junto com Paulo. Isso era fonte de alegria imensa para esse irmão, para esse apóstolo, e aí ele escreve essa carta. No capítulo 1, já chegando nele agora, a palavra-chave desse capítulo é Cristo. É Cristo. Para introduzir o tema alegria, Paulo fala de Cristo. Se por 16 vezes em toda a carta nós encontramos alguma expressão de alegria ou felicidade, algum termo que represente alegria ou felicidade, só no primeiro capítulo nós encontramos 16 vezes o nome de Cristo. 16 vezes. 16 vezes em toda a carta alegria, no primeiro capítulo 16 vezes sobre Cristo. Logo no início, no prefácio e saudação, algumas coisas importantes aqui. Eu não estou vendo... Ah, tá. Mas aí está passando. Ah, ok. Então eu não preciso passar para mim não, fica tranquilo. Logo no início, prefácio e saudação, Paulo já diz da autoria. Acompanha comigo, olha, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Olha que interessante, quem escreveu? Apesar de citar o nome de Timóteo, o autor da carta é Paulo. Timóteo é citado porque depois ele levaria esta carta em mãos à igreja de Filipos. Por isso ele cita Timóteo também, já preparando o caminho, mas o autor é o apóstolo Paulo. Depois eles se identificam como servos de Cristo Jesus. Uma forma de apresentar a sua autoridade espiritual. Eu não falo em meu nome, nós não estamos falando nosso nome, eu falo em nome de Jesus, foi Ele quem nos chamou, é a sua designação divina, foi Ele quem nos colocou aqui, nós escrevemos em nome dEle, nós vivemos por Ele, Cristo nos chamou, nós somos servos dEle. Destinatários, para quem essa carta foi? Para a igreja em Filipos, mas ele diz assim, olha, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Não apenas os membros, mas também para os seus líderes, as suas autoridades. Essa carta é para todos vocês. Essa carta não é também só para os líderes, só para os presbíteros, os diáconos. Essa carta é para toda a igreja. E a partir do versículo 3, nós começamos a ver aqui 3 aspectos do amor de Cristo. 3 formas, 3 áreas em que o amor de Cristo age na nossa vida. Ele vai apresentar para nós a partir do versículo 3. É importante que você esteja com a sua Bíblia aberta. Primeiro, versículo 3, 4, 5, ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora.
Primeira verdade que ele nos apresenta é que o amor de Cristo torna as vitórias do próximo a nossa vitória. Quando o outro vence, a vitória passa a ser nossa também, por causa do amor de Cristo. Aqueles que são atingidos, tocados, movidos, transformados pelo amor de Jesus, eles se alegram com a vitória do outro, com a vitória do próximo. Que coisa boa, que alegria boa. Não é aquela coisa de tapinha nas costas, aquela coisa fingida, né? Uma falsa alegria. Gente que sorri, mas no fundo está dizendo assim, poxa, por que ele e eu não? Por que para ele sim, para mim não? Por que para ela sim, para mim não? O amor de Cristo, que alcança os seus, nos torna gente capaz de se alegrar com a felicidade do outro. Repara a situação de Paulo, preso, cativo, podia estar ali coberto de tristeza, de angústia, de sofrimento. Não, mesmo assim ele suplicava com alegria a Deus em favor desta igreja. E logo no início da epístola ele deixa isso muito claro. Ele estava muito mais interessado em abençoar aqueles irmãos do que ser abençoado por eles. Estava muito mais preocupado em orar por eles do que em pedir oração para eles. Coloque diante de Deus. Conheci um homem de Deus logo no início da minha formação no seminário, e ele testemunhava que todas as noites ele morava sozinho por causa do trabalho, a família morava numa cidade, ele trabalhava em outra, morava numa república, e todas as noites à noite, depois que ele jantava, ele tinha um tempo de oração, de 2 horas, 3 horas, e ali ele orava. E ele me disse uma coisa que eu não esqueço, que ele gastava todas as noites intercedendo, orando pelas pessoas, não orando por ele. Ele falou, eu tenho certeza que Deus cuida da minha vida de tal forma que eu não preciso suplicar por mim. Eu apenas oro pelos outros. E enquanto eu oro pelos outros, eu abençoo os outros, Deus tem me abençoado, Deus tem suprido. Eu alimento a minha relação com Ele a ponto de eu não precisar pedir mais nada. Maturidade espiritual, para a gente poder orar pelo outro, muito mais do que por nós mesmos. Essas palavras que Paulo fala logo no início aqui, elas não parecem palavras de alguém que está preso, de alguém que está sofrendo no cárcere, mas fala de alguém profundamente comprometido com a alegria dos outros, ao ponto de suas palavras, suas próprias necessidades desaparecerem. Ele dá mais ênfase à necessidade do outro. Ele se apresenta diante de Deus para suplicar pelo outro. A igreja de Filipos, desde o primeiro dia de contato com Paulo, foi um auxílio grande no seu ministério, né? O que evidencia a maturidade dessa igreja. Essa igreja amadureceu e ela participou com Paulo em todas as suas lutas, suas provações, sustentou o apóstolo Paulo, abençoou, sem palavras de encorajamento. Com certeza, Paulo, com Epafrodito, né, chegando, trazendo as notícias, ele juntou as notícias boas que Epafrodito trouxe com as lembranças boas que ele tinha, e aquilo foi um estouro de júbilo no seu coração, uma alegria incontida, e ele escreve então a carta para esses irmãos. A alegria de Paulo, pelas vitórias dos outros, está evidente aqui. Ele estava preso, mas se alegrava porque aquela igreja estava prosperando em Deus. Qual que é a tendência humana? A nossa tendência, a tendência de todo homem e toda mulher, é colocar as nossas necessidades em primeiro lugar, principalmente em situações adversas, em tempos de crise, como era o de Paulo na prisão. Talvez nesse tempo você seja tentado a se colocar em primeiro lugar as suas necessidades, as necessidades da sua casa em primeiro lugar. Nesse tempo que nós vivemos agora, essa carta é para nós hoje. Gente que, quando vai para a igreja, vai para ser abençoado, não para abençoar. Gente que vai para a igreja para receber e não para dar. Gente que vai para a igreja só com o objetivo de crescer e não fazer outro crescer. Gente que muito mais pede do que agradece. Gente que muito mais reclama do que louva ao Senhor. Isso são sinais de um coração egoísta. São sinais de egoísmo. Primeiro para mim, primeiro para os meus, depois para os outros. Não era assim o coração de Paulo. Qual seria a sua atitude no lugar de Paulo? Qual tem sido a sua atitude
hoje, você louvaria a Deus, você oraria pelos outros, você gastaria o seu tempo investindo na vida do outro, se alegrando com a vitória do outro? Ou você partiria para a reclamação, para a murmuração e para despejar os seus problemas sobre os outros? Tentar achar um culpado para esse tempo e não perceber que Deus está com a sua mão sobre nós e Ele tem o domínio e o governo sobre todas as coisas. Segunda lição que a gente aprende com o amor de Cristo é que ele não se apaga. O amor de Cristo, ele não se apaga, não tem o que possa fazer apagar. Olha o versículo 6, 7 e 8. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Logo no versículo 6, Paulo reconhece que o amor de Deus dá sequência à obra da salvação. Porque Ele nos ama e esse amor é eterno, a obra vai continuar, ela não vai parar. Não são os meus pecados, as minhas limitações, os seus pecados que vão impedir a obra de Deus, o trabalho de Deus na nossa vida. Deus vai trabalhar, Deus vai nos moldar. Paulo percebe que os frutos que os cristãos em Filipos estavam produzindo, e isso assegurava que Deus ia trabalhar na vida deles. Deus estava trabalhando, Deus estava moldando, e Ele ia levar até o final. Tudo isso, fruto do amor de Deus pelo seu povo, pela igreja em Filipos, que não era uma igreja perfeita. Nós vamos ver isso, tinha suas falhas. O amor de Deus não está relacionado à nossa perfeição, aos nossos méritos. O amor de Deus por nós é único e exclusivamente por sua graça, por sua decisão, por sua ação, não por nosso merecimento. Versículo 7, Deus nos aproximou e agora vocês moram no meu coração. É o que Paulo está dizendo. Deus preparou o caminho, nós nos tornamos próximos, vocês moram no meu coração. É um vínculo profundo, uma comunhão profunda. Vocês participam das minhas algemas. A alegria na comunhão de viver me fortalece. Quando eu lembro de vocês e tenho notícias de como vocês estão bem, isso me fortalece. Isso me dá ânimo para continuar vivendo. Isso junta com tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Ou seja, Paulo mostra a importância da comunhão da igreja. A comunhão da igreja é extremamente importante, é indispensável para o crescimento do cristão. E como ela auxilia os crentes a passarem pelas tribulações, sendo continuamente consolados por esse profundo amor. Viver entre os irmãos de fé e amá-los é fruto de uma vida ao lado do Senhor. Eu coloquei essa frase aí porque eu acho muito importante. Viver entre os irmãos da fé e amá-los é fruto de uma vida ao lado do Senhor. Se você anda com o Senhor, você precisa conviver com os irmãos de fé e amá-los, revelar esse amor. Terceiro aspecto do amor de Cristo é que Ele nos ensina a escolher o que é mais valioso. Você já teve crise para decidir entre uma coisa e outra. Você já teve lutas para optar por o caminho A ou o caminho B. Quando nós amamos a Cristo, Ele nos ensina a escolher o que é mais valioso. Presta atenção, versículos 9, 10 e 11. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Versículo 9. A oração que Paulo faz em favor dessa igreja é para que esses irmãos cresçam num tipo de amor, que é o verdadeiro amor, que ele é grande em conhecimento e grande em percepção, grande em discernimento. O amor de Jesus nos habilita a compreender, escolher o que realmente é bom, o que agrada a Deus. Ao mesmo tempo, esse amor nos ensina a rejeitar o que é mal e nos afastar do pecado. Esse amor traz para nós discernimento, orientação. E não tem nada mais valioso do que a vida, do que pessoas, do que gente. Nada vale mais do que pessoas. Nós vivemos num tempo em que, em geral,
as coisas são valorizadas e as pessoas são usadas, as coisas são amadas e as pessoas são usadas. Enquanto elas me servem, eu as amo, mas se elas não mais me servem, não tem por que amar. Isso não é amor. O que Jesus nos ensina e que Paulo ressalta é que nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. Não o contrário. Não tem nada mais valioso do que a vida das pessoas. Esse amor é um sacrifício pessoal em favor do outro. Não um mero sentimento que vem e vai, mas uma decisão firme que a gente toma a partir da cruz de Jesus e do amor que nós recebemos dele. Aquele que ama da mesma forma como foi amado por Jesus, esse se torna uma pessoa sensível para com as necessidades dos outros. Sensibilidade com a necessidade do outro. É muito legal quando, é uma bênção, quando no dia a dia a gente recebe mensagens, gente escrevendo, gente mandando WhatsApp, mandando áudio, dizendo assim: pastor, do que a gente tem, daquilo que Deus tem me dado na minha casa, com as lutas que a gente vive, nós queremos abençoar. Tem alguém precisando? Tem alguém na nossa igreja em necessidade? Nós queremos compartilhar daquilo que Deus tem nos dado. E aí a gente pode juntar pessoas com o mesmo coração e nós alcançamos muitas outras pessoas, principalmente nesse tempo. Dispõe o seu coração para abençoar, partilhar daquilo que Deus tem te dado, dos recursos que você tem. Um ditado antigo é que onde comem 3, comem 4, comem 4, comem 5, é só pôr mais água no feijão. Se você nunca viveu isso, eu desafio você a experimentar. E você que já viveu sabe, é bem verdade. A gente tem com que dividir. Vamos abençoar, vamos compartilhar, vamos encarnar o amor. Os seus problemas já não são mais o foco principal da sua vida, mas as pessoas à sua volta acabam tornando-se valiosas demais, ao ponto de partilhar, de você partilhar o mesmo sentimento delas, se alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram. Então o amor de Cristo, esses 3 aspectos, nesse primeiro bloco que nós lemos, ele nos ensina que o amor dele torna as vitórias do próximo em minhas vitórias, ele não se apaga e ele nos ensina a escolher o que é mais valioso. Pessoas, escolha gente. Segundo bloco, a partir do versículo 12 até o versículo 26, um bloco maior, ele nos ensina a viver sobre a perspectiva de Deus. Viver a vida do jeito de Deus, com o olhar de Deus. E aí o apóstolo Paulo fala do passado, do presente e do futuro. O jeito certo de olhar para as coisas que foram, para aquelas que estão acontecendo agora, esse tempo de pandemia, e as coisas que virão no futuro. Como olhar? De que jeito olhar para tudo isso? É o que ele fala conosco. Versículo 12. Olhando para o passado com discernimento. Olhar para trás tendo discernimento. Olha só, eu quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que já me aconteceram estão contribuindo para o progresso do Evangelho. Olhar o passado sobre a ótica da soberania divina. Deus está no controle, Ele não perdeu o controle. Ele sabe todas as coisas e Ele tem feito tudo perfeitamente. Tudo que aconteceu com Paulo estava debaixo do plano de Deus, do plano eterno de Deus. Isso faz a gente olhar com graça para as circunstâncias, com misericórdia, não com raiva, não com desejo de dar o troco, de retribuir o mal com o mal. Não precisa ficar envenenado, rancoroso, alimentar aquela mágoa no coração, aquilo que seria uma raiz de amargura, vira uma árvore frondosa para o mal, amargura que não tem mais fim. Você não precisa mais carregar isso daí. Quando a gente abre o nosso coração, olha para o passado, entendendo que Deus estava nele e Deus nos conduziu através dele, da nossa história, isso dá para nós a certeza de que nós estamos sendo cuidados pelo Senhor e que a história ainda não acabou. Isso conserva a nossa saúde emocional, coloca os nossos olhos no lugar certo, que é na majestade e na soberania de Deus, o Criador e o sustentador de todas as coisas. Os sofrimentos da vida, eles não são apenas por causas humanas, mas por meios de Deus nos tratar, o jeito que Ele nos molda. Porque ser tratado, ser lapidado dói,
Deus tirar de nós coisas que devem sair, dói, sempre dói. Remover da nossa vida algumas coisas dói, mas Ele faz isso para o nosso bem. Naturalmente a gente não sabe lidar com o sofrimento. A gente não sabe lidar perfeitamente com o sofrimento pela nossa vida natural. Isso depende de uma ação espiritual. Uma ação supranatural que é a ação de Deus. Aliás, está cheio de gente por aí que em nome do Evangelho acabam ensinando que o sofrimento não pode vir de Deus, que aquele que é de Deus não pode sofrer. Esses não devem ter lido os evangelhos, não devem ter lido que Jesus avisou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Também não leram sobre os açoites, o naufrágio, as lutas que o apóstolo Paulo enfrentou. E esse mesmo apóstolo Paulo fala o que nós lemos: quero que vocês estejam certos de que as coisas que me aconteceram, inclusive a prisão que eu vivo agora, estão contribuindo para o progresso do Evangelho. O progresso está crescendo, o Evangelho está crescendo, porque eu passei por lutas, por dores. Estou passando, mas com isso o Evangelho está crescendo. Paulo também está declarando que o diabo não está no controle da sua vida. Não é o diabo quem domina a nossa vida, a nossa história, nem as circunstâncias que nos causam a dor, o sofrimento, o flagelo. As rédeas não estão nas mãos de Satanás, elas estão nas mãos do Senhor. É Deus quem sustenta e quem dirige e governa todo o sistema, todo o planeta, todo o universo. Sem perceber, tem muita gente tentando diminuir o poder de Deus e dos planos infalíveis dele, quando atribuem toda a dor ao maligno, quando atribuem todo tipo de sofrimento ao maligno. Deus pode causar dor para nos curar. Deus pode causar dor para nos transformar, para nos transportar, para nos levar ao centro da sua vontade. Por exemplo, olha as coisas que Paulo sofreu, algumas delas, destaquei só algumas. Primeiro, ele teve que provar a sua conversão. As pessoas não acreditaram na sua conversão porque ele era um perseguidor da igreja e levou tempo provando isso. Depois ele foi rejeitado, ele foi ameaçado de morte mais de uma vez, foi esquecido em Tarso, chamado de impostor, acusado injustamente, foi preso, açoitado, sofreu naufrágio, foi mordido por cobra. Precisa de mais? Uma vida de muito sofrimento. Não faltou aqui, gente, lutas intensas e nem frustração humana. Ele poderia ter parado se ele fosse guiado pelas dores ou se ele achasse que nada disso faria sentido. Mas ele olha para o passado e declara: tudo isso contribuiu para o progresso do Evangelho. Progresso do Evangelho. O que significa isso? Esse termo no grego, progresso, essa palavra, era usada quando o imperador ia visitar alguma região, e aí ele enviava comissários, pessoas, pelotões à sua frente, para que fossem abrindo o caminho, desobstruindo o caminho, para que nada atrapalhasse a passagem do imperador, para que tudo que fosse necessário para ele passar e chegar em segurança fosse feito. Isso é progresso, abrir o caminho. O que Paulo está dizendo para nós, meus irmãos, quando ele usa esse termo? Que muitas vezes aquilo que parece para nós um problema, um grande problema, uma dor, um sofrimento enorme, é na realidade um caminho aberto por Deus, uma porta aberta, uma grande oportunidade que Ele está nos oferecendo. A sua dor e a minha dor, a dor desse tempo que a pandemia traz, e nós não podemos menosprezar a dor daqueles que têm perdido pessoas, e nós, como nação, temos perdido pessoas, e a dor é intensa, é profunda, mas que essa dor seja vista por nós como uma grande oportunidade de pregar o Evangelho, de anunciar Cristo. E quem tem ouvidos para ouvir, ouvirá. Aqueles que o Senhor planejou salvar nesse tempo, Ele salvará. Nosso papel é pregar o Evangelho. Segunda perspectiva que Paulo traz para nós aqui é olhar para o presente com alegria, olhar para esse tempo no meio do sofrimento, no meio do isolamento. Você que está em casa, você que faz parte do grupo de risco e tem provado um isolamento mais severo, deve fazer isso, permaneça, não saia de casa, fique aí, ou tome todos os cuidados necessários para poder cumprir com a sua agenda. Você precisa olhar para o presente com alegria. Você que perdeu o emprego,
É fácil a gente dizer isso para a pessoa, olhe com alegria? Não é, e não é possível a não ser por Jesus. É só Jesus que dá para nós condições de olhar para o presente, a realidade que nós vivemos agora, com alegria. Versículos 13 a 18, Paulo diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Versículo 13, cadeias. Entenda, as cadeias não impediram Paulo de pregar o Evangelho. Ao contrário, elas abriram caminho, abriram portas, o levaram a lugares onde talvez ele nunca poderia chegar se não estivesse preso. Talvez ele nunca tivesse a oportunidade de pregar no pretório se não estivesse preso. Mas ele foi lá. A perseguição e os limites colocados pelos humanos, pela humanidade, nunca foram obstáculo para a expansão do Evangelho, para que o Evangelho fosse pregado e para que ele crescesse. As algemas não são impedimento para a pregação do Evangelho. Segunda coisa que ele declara aqui para nós é que as suas algemas acabaram sendo conhecidas de toda a guarda pretoriana. Todos os oficiais, todos os guardas que trabalharam ali. É interessante isso porque a guarda imperial, a guarda pretoriana, foi uma guarda imperial criada por Augusto, o imperador. Ela era composta por 10.000 soldados. Anos seguintes, ela foi ampliada para 16.000 soldados. Mas nesses 2 anos que Paulo esteve preso, esses 10.000 soldados, eles se revezavam em turnos e sempre de 4 em 4. Paulo pregou para todos eles. Todos ouviram do Evangelho. Paulo teve a chance de anunciar para um monte de gente nesses 2 anos. Ele não perdeu a chance. Ele foi adentro e mais, diz o texto que todos os demais, ele pregou para a guarda pretoriana e para todos os demais. Quem são esses demais? Todos aqueles que estavam em torno das autoridades, todos que estavam em torno do pretório, gente de função, de cargo elevado, gente que ocupavam posições importantes diante do imperador. Todos esses ouviram de Cristo. Todos esses ouviram e viram o testemunho do apóstolo Paulo. Versículo 14 diz que os crentes foram imensamente estimulados a pregar o Evangelho de uma forma mais ousada, intrépida. Eles foram animados demais com a experiência do apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo, nosso irmão, está vivendo isso, nós podemos viver também. Nós podemos pregar o Evangelho também. Que testemunho maravilhoso é esse? Enquanto preso, prega. Quem animou esses irmãos? Quem animou os irmãos em Filipos, a igreja de Filipenses? Presta atenção, para você não ser enganado. Quem animou esses irmãos não foi Paulo. Diz a Bíblia que foi o próprio Senhor. Eles foram estimulados no Senhor. Foi o Senhor, o próprio Deus, quem animou essa turma, agitou o coração deles. As algemas de Paulo foram apenas um instrumento de Deus para fazer isso. Detalhe, viu, gente? O texto conta que nem todos se sentiram estimulados, nem todos saíram para pregar, nem todos se sentiram fortalecidos. Não há unanimidade. Mas a maioria dos irmãos, a maioria, abraçaram a causa, não apenas os líderes. Não é uma tarefa só dos líderes. Nós estamos aqui à frente nesse tempo de isolamento, os pastores vêm, evangelistas, a Mariana esteve conosco hoje. Isso não é a tarefa só nossa, de todos os cristãos. E eu espero que você esteja no grupo do que se sentem animados a viver o Evangelho, a pregar de Cristo, a anunciar por todos os meios, todas as portas que Ele tem aberto para nós. Nunca o Evangelho foi tão pregado nas redes sociais. Nunca. Nunca. Você pode estar cansado das lives, você pode pular as lives lá no Instagram, mas você sabe que o Evangelho está sendo pregado. Você pode passar no Facebook, você vai para todos os meios de comunicação. Glória a Deus. E que as igrejas se despertem para isso. E que elas se organizem para isso, para aproveitar as oportunidades. E se tem gente fazendo do jeito errado,
vamos fazer do jeito certo. Se tem gente pregando o evangelho que não é verdadeiro, vamos pregar o verdadeiro, aproveitar as oportunidades. Olha o que ele diz, versículos 15 e 17. Você está com sua Bíblia aberta aí, eu vou só comentar o que ele diz. Diz que alguns crentes começaram a pregar motivados por inveja, porfia, discórdia, falta de sinceridade para tentar atribular Paulo. É verdade que tem gente que vai pregar com más motivações, motivações erradas. Gente que prega a verdade, mas com motivações erradas. Gente que prega a palavra de Deus, mas não para a glória de Deus, e sim para a glória delas mesmas. Elas querem aparecer. São homens e mulheres que querem aparecer. A glória é para eles, o louro é para eles, mas eles pregam a verdade. Ainda falam a verdade, falam o que as Escrituras diz. Diz aqui que alguns eram motivados por inveja. Teve uma turma lá que sentiu inveja de Paulo, porque ele pregava para a glória de Deus. Eles pregavam para a glória deles. Mas quando Paulo prega para a glória de Deus, ele tem autoridade. Quando Paulo chega lá e ele começa a anunciar o evangelho, eles perdem destaque. Então, eles correm para fazer mais. Vamos fazer mais coisas, vamos pregar mais, vamos aumentar o número do nosso relatório aqui para chamar mais atenção, para tentar encobrir a pregação de Paulo, para tentar diminuir a Paulo. Talvez se fosse hoje, seria uma disputa por lives, ou por likes, por transmissões, por entrevistas, por seguidores, por curtidas. Opa, esse pessoal está tendo mais curtida que nós. O que nós vamos fazer para reagir agora? Pobre, né, irmãos? É pobre. Motivações erradas. Às vezes pregando a verdade, a palavra, com motivações erradas. Vamos ver qual post tem mais like. Ou qual post gera mais polêmica. Vou criar um aqui agora que vai polemizar tudo e vai vir todo mundo atrás do que eu escrevi. Veja bem, o trabalho pode ser bom, mas a motivação é errada. A motivação é a glória própria e não a de Deus. Segunda motivação errada é a porfia, disputa. Vamos disputar. Vamos ver para que grupo você pertence. Se é do meu grupo ou do grupo do outro, de quem você gosta mais. Você é da nossa turma ou você é daquela turma? Gente que vê a igreja como um grupo, como um partido. Você é nosso ou você é deles? Não faça obra por partidarismo ou vanglória. Terceira motivação deles, discórdia. Buscavam prestígio, engrandecer a si mesmo, buscar mais a sua glória que a glória de Cristo. Para isso eles tentam promover discórdia. Por fim, Paulo fala que eles tentavam suscitar tribulação a ele. É muito provável que, quando Paulo saiu da prisão domiciliar e foi levado ao pretório, eles pensaram assim, agora ele não vai mais poder pregar. Com certeza está chegando o fim dele. Então vamos trabalhar bastante para engrossar o nosso relatório, para dizer que nós fizemos mais, nós vamos aparecer mais, porque era isso que eles buscavam. Talvez na cabeça dessa turma, eles imaginavam que Paulo tinha os mesmos interesses que eles. Talvez eles tivessem colocado Paulo no mesmo patamar que eles, um patamar baixo. Paulo trabalhando para a sua própria glória. Eles não entenderam que Paulo trabalhava e pregava para a glória de Cristo e não dele, para o crescimento do reino de Deus e não da sua fama. Veja, eles estavam pregando o verdadeiro evangelho, mas com motivação errada. Não era heresia. Se fosse heresia, Paulo não estaria satisfeito. Mas ele diz, olha, o que importa é que o evangelho seja pregado. Então vigie o seu coração, para não estar fazendo as coisas, para não fazer as coisas certas com a motivação errada. Vigie o seu coração para não fazer a coisa certa com a motivação errada. Com certeza os que pregam o evangelho com motivação errada, eles vão prestar contas a Deus. As nossas motivações só o Senhor conhece. E Paulo ainda completa, ainda que com más motivações, eles pregam o evangelho. Me alegro com a pregação do evangelho. O que alegrava Paulo era a pregação do evangelho, era o próprio evangelho. Dica para você e para mim, nós não precisamos ser juízes, nós não precisamos sair avaliando quem prega com boas ou más motivações, nós não somos fiscais, nós não fomos nomeados por Deus para essa função, não é nosso papel, é Deus quem julga as motivações. Então Paulo deixa claro para nós que o que importa não é o obreiro, não é o pregador,
não somos nós, mas é o Evangelho, é a palavra de Deus. Não é o pregador, não é o obreiro, não é aquele quem faz, mas é o Evangelho, é a palavra de Deus. Versículo 16, ele fala da defesa do Evangelho, e aqui quando ele fala isso é porque ele sofria muitos ataques, o Evangelho sofria muitos ataques de vários pensamentos daquele tempo, pensamentos filosóficos, muitas ideias lançadas antes e durante aquele tempo. Hoje, nós precisamos defender o Evangelho do mesmo jeito. E você pode enumerar aí uma lista de coisas das quais nós temos que defender o Evangelho. Coloquei aqui liberalismo, secularismo, relativismo. Tudo isso se opõe ao Evangelho. E nós precisamos defender o Evangelho dessas coisas. Nós somos incumbidos por Deus para defender o Evangelho. É dever do cristão. É dever do jovem cristão, é dever do adolescente cristão, é dever do casado cristão, é dever do ancião, do idoso, da idosa cristão, é dever de todo cristão defender o Evangelho. Mas como defender aquilo que nós não conhecemos? Por isso, conheça o Evangelho, se aprofunde no Evangelho, estude as Escrituras, conheça a fundo para defender o Evangelho. Não defender apenas a sua fé, mas defender o Evangelho, para no seu coração você vencer as ciladas de Satanás e os pensamentos do século em que vivemos. Nós não precisamos ficar presos ao passado, guarda isso. Ou olhando para ele com dor e mágoa, ressentimentos. Olha para o passado com essa ótica de Deus, crendo que ele tem um plano maior, que ele tem um propósito, e por isso te trouxe até aqui. A dor de hoje, talvez você possa não encontrar a razão dela, mas alegre-se no Senhor, porque aqui Ele está com você. Até aqui Ele nos trouxe. Louvado seja o Senhor. No presente, o que importa é que Deus seja glorificado. Por fim, o apóstolo Paulo fala no versículo 19 a 26, de como olhar para o futuro. Ontem mesmo vi um programa de entrevistas, e a pergunta que não quer calar nesse tempo é como as pessoas vão ficar depois da pandemia. Como serão os relacionamentos, como será a comunicação, como vai ficar o mundo financeiro, a economia, como ficarão as pessoas que foram doentes, como ficarão as pessoas que perderam parentes, conhecidos. Como será? Para todas essas perguntas, a resposta está no versículo 19 a 26. Olhar para o futuro com expectativa divina e sem medo. Olhe para o futuro com expectativa e sem medo. Ele diz assim, versículo 19: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Versículo 19, estou certo. O que Paulo está dizendo, eu não tenho dúvidas, eu tenho convicção, eu tenho certeza de que essa prisão não será para a minha morte, ela não me levará até a morte, eu tenho certeza que eu vou sair dessa. Essa convicção ela vem de dois fatores, ele conta. Primeiro, pela súplica dos crentes, segundo, pela ação do Espírito Santo. E aqui nós vemos esse conjunto perfeito que Deus criou para nós. De um lado a oração, do outro a ação divina. Elas caminham juntas. Nós oramos e Deus age. O povo de Deus clama e Deus age. A oração ela conecta a fraqueza do homem, a fraqueza humana, à onipotência divina. Nós nos aproximamos de Deus. Nós somos parceiros dele naquilo que ele faz, não por nós, mas porque ele age. Nós clamamos e nós testemunhamos a ação dele. É para ele, a glória é dele. Mas nós participamos na oração, no clamor. Quando a igreja se coloca de joelhos em oração, para interceder, Deus se move.
e Deus traz libertação. Versículo 20 fala da expectativa que Paulo tinha. Paulo já era velho, já era idoso. Todo o contexto nos conta isso, nos mostra isso. Cheio de experiência, marcado pelas circunstâncias da vida. Já tinha sofrido muita dor por conta da pregação do Evangelho. A expectativa de Paulo, o seu propósito, era que Cristo fosse engrandecido no seu corpo, quer na vida, quer na morte. Que Cristo seja glorificado, engrandecido, quer na minha vida, quer na minha morte. Versículo 21. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo e o morrer é lucro. O que é viver? O que é morrer? A morte é inevitável, a vida é breve, a morte é democrática, chega para todos nós. Muitos não estão preparados e se apavoram perto dela. Mas para Paulo, o morrer é lucro. É uma grande vantagem. Não tire conclusões precipitadas. Paulo não fala isso por causa da sua dor. Não é por causa da dor. A morte não é para se livrar das dores do tempo, do presente, das tristezas e frustrações. Paulo fala isso porque ele tinha provado de Jesus, porque ele sabe quem Cristo é, e ele aguardava o dia de Cristo voltar, ou dele ser levado até Jesus, através da morte. Por que Paulo tinha essa certeza? Porque ele entendia que a morte não tem a última palavra, não é o final da vida. Morte não é o final da vida, é apenas o caminho para que a gente possa vivê-la plenamente, na sua completude. É preciso para aqueles que confiam em Deus, essa morte é preciosa demais. Quem vive por Jesus e para Jesus, a morte é uma coisa preciosa, nós podemos nos alegrar nela. Paulo não tem medo da morte, porque sabia que Cristo venceu a morte foi derrubada, foi morta, destruída na ressurreição de Cristo. Essa deve ser a nossa expectativa, a nossa firme expectativa. No versículo 22, ele diz assim: já não sei o que hei de escolher, eu escolho viver para continuar servindo, ou morrer para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. O que eu escolho? Morrer é lucro, mas viver na carne traz frutos. O que eu escolho agora? Havia um trabalho a ser realizado, e o trabalho de evangelização era de extrema importância. Firmar a fé daqueles primeiros cristãos era muito importante. O trabalho era para o reino de Deus, era para a glória de Deus. Paulo fica nessa dúvida e ele então tem a resposta: eu vou ficar, eu entendo que eu devo ficar. Para quem você trabalha? Sua vida é direcionada a quem? Se nós trabalhamos e vivemos direcionados para qualquer pessoa ou qualquer coisa que não o próprio Deus, isso tudo aqui pode morrer e tirar a nossa motivação. Paulo vivia para a glória de Deus. O seu trabalho era para o Senhor. Qual o seu objetivo de vida? Se estabelecer, conquistar coisas, realizar viagens, ter fama. Para que você vive? Você vive para a glória de Deus? Continue vivendo, continue existindo para a glória de Deus. Versículo 24, ele fala: eu estou certo de que ficar aqui e permanecer com vocês nesse tempo é melhor. E essa certeza de Paulo, ela acaba se confirmando, porque ele não morre e depois ele é liberto. Não é dessa vez que ele morre. Nisso os irmãos de Filipenses são fortalecidos e crescem na fé. Crescem muito na fé. Lição para nós: como viver na perspectiva de Deus? Primeiro, olhe para o passado com discernimento. Saiba discernir, perceber a mão de Deus na sua história. Segundo, olha para esse tempo presente com alegria, por tudo aquilo que Ele tem feito, mas sobretudo pelo que Ele é. Ele tem um propósito. Em terceiro lugar, olhe para o futuro com expectativa e sem medo, porque Deus cuida de nós. Os últimos versículos, eles estão num bloco que se liga ao capítulo 2. Então nós não vamos conversar sobre eles nesta manhã, que falam sobre a unidade cristã no período de luta, mas na semana que vem a gente vai poder conversar melhor sobre isso com o pastor que vai dar a aula. Eu quero orar com você, quero desafiar você a olhar para a vida nessa perspectiva, nesse jeito,
e para ser alimentado pelo amor de Jesus. Que o amor de Cristo te fortaleça, te sustente, que Ele te alegre, te anime, que você olhe para o outro, enxergue a necessidade do outro por causa do amor de Cristo. E assim a gente vive esse tempo da melhor forma, aproveitando as oportunidades. Não deixe passar as oportunidades para testemunhar, para pregar, para anunciar o Evangelho. Viva o Evangelho. Seja a Bíblia que os seus vizinhos vão ler. Seja a Bíblia que aqueles que te seguem vão ler. Sem máscaras. Sem máscaras. Anunciando o verdadeiro Evangelho com a motivação correta. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esta manhã e pelo privilégio que temos, ó Deus, de meditar, estudar a palavra, de mergulharmos nas Escrituras. Que essa palavra encontre morada nos corações. Que haja em nós um profundo desejo, ó Deus, de conhecermos mais, de nos aprofundarmos nas Escrituras, de provarmos mais do Senhor, de sermos mais envolvidos por Ti. Nesse tempo, ó Deus, de lutas, nesse tempo onde muitos perdem familiares, onde muitos perdem os recursos para viver, que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor. E no tempo, ó Deus, de bonança, onde estivermos abastecidos, que os nossos olhos estejam sempre voltados para o Senhor. Nesse tempo em que o templo, ó Deus, em que comporta 1.200 pessoas, está vazio, que os nossos olhos estejam no Senhor. E quando chegar a hora de ver o templo cheio, repleto, com as 1.200 pessoas, que os nossos olhos estejam no Senhor. Exaltado seja o Teu nome. Toda a glória a Ti, toda a adoração ao Senhor. Todo o reino se prostre diante do Senhor. Nenhuma autoridade humana, ó Deus, é maior do que a do Senhor. Nós nos curvamos diante de Ti, diante da Sua palavra, da Sua magnitude, da Sua majestade. Só Tu és Deus, exaltado seja o Teu nome. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe, um ótimo domingo. E prepare-se, tome o seu banho, vista a sua roupa, senta perto do computador, do seu celular, da sua televisão, porque às 18h30 nós iniciamos o culto com toda a nossa família. Esteja conosco, convide outros, não falta não. Deus te abençoe em nome de Jesus.